meu vice-presidente. Não sei se o Elinho está aí, mas se não tiver, que chegue até ele. A minha gratidão eterna. Agradecer a minha família pelos momentos que não estive presente, quase todos os dias. Então chegou a hora da gente conversar. Por que a gente coloca o nosso nome? Porque nós somos candidatos a qualquer tipo de cargo. Normalmente, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou começar? Porque eu tenho muita facilidade de falar, mas o difícil é começar, né? Normalmente as coisas não são como a gente sonha. Aí eu sonho ser presidente do Flamengo, eu sonho ocupar um cargo, né? Essas coisas vão acontecendo e de uma forma natural, e se acontecem de forma natural, tem muita chance de se realizar. Senão nós vamos continuar sempre sonhando e não vamos conseguir realizar. Tem muita gente que sonha e não chega. Comigo não foi um sonho sonhado desde criança. Simplesmente eu tenho uma vida dedicada ao Flamengo desde criança, desde muito cedo, e ao longo desses anos, por não me conformar com algumas coisas que eu via, né, com companheiros que tinham dificuldades, com funcionários que tinham dificuldades, eu resolvi descruzar os braços e achei que num determinado momento, e aí as pesquisas pontuavam, mesmo quando eu não era candidato, me davam uma vantagem, então achei que seria viável. Logicamente que há pouco mais de 3 anos atrás, por mais que eu tivesse, hoje eu tenho 35 anos de clube, eu tivesse 32 anos de clube, eu pudesse imaginar, por mais que eu já fosse benemérita, isso significa que eu tinha praticamente 20 anos de serviços voluntários prestados ao Flamengo depois da fase de atleta, mas por mais que eu pudesse imaginar e fosse conselheiro e participasse das reuniões do conselho, e fosse atuante como vice-presidente, que fui 2 vezes, diretora, coordenadora, supervisora, auxiliar técnica, treinadora, eu fui tudo, né, dentro do Flamengo. Por mais que eu pudesse tentar imaginar, eu posso dizer 3 anos depois, o quanto é difícil. Realmente não é para qualquer um, nem para qualquer uma, não. Porque a gente dorme e acorda quando está na presidência do Flamengo sabendo que no dia seguinte, em alguma rede social, em alguma rádio, em uma televisão, ou na rua mesmo, o seu porteiro, as pessoas que convivem com você, vão criticar, vão bater, e algumas vezes de uma forma correta, delicada, educada, e muitas vezes de uma forma um pouco mais covarde, mas isso é dessa dinâmica, dessa paixão, desse enorme Flamengo que arrebata todos nós. Então isso é compreensível, porque não tem uma racionalidade, né? A relação do sócio, do torcedor com o Flamengo, ele é absolutamente apaixonante. E aí aprendi a conviver com essa paixão. E aí nunca acordei de mau humor. Podia muitas vezes ter alguma situação adversa, mas absolutamente estou todos os dias no clube de bom humor, de alto astral, com um sorriso, tentando prestar aquele serviço ao Flamengo que ele tanto merece. E aí, eu me reporto ao primeiro ano. Primeiro ano, começamos de uma forma difícil, a nossa proposta era uma proposta de transição, de quadros novos, de pessoas novas, alguns corresponderam, alguns não corresponderam, enfim, o saldo, cada um faz a sua análise, mas a proposta era que o Flamengo voltasse a formar não só novos jogadores, como hoje forma, não só grandes treinadores, como hoje forma e consagra, mas também dirigentes. E que essa é a dinâmica, né? Tem que oxigenar mesmo. Tem pessoas qualificadas, é importante que elas façam parte do clube, é importante que o rubro-negro que ama o Flamengo esteja dentro do Flamengo. E não sempre os mesmos. Então essa sempre foi a proposta, né? Quadros novos, pessoas novas, um pouco mais de uma proposta de fora também, um pouquinho com essa ligação do que é genuíno do Flamengo. E aí tivemos sim a surpresa de pegar um clube nos primeiros meses sem 1 centavo, né? E aí não é questão de fazer crítica, isso é um fato. Eu só falo
eu sou pragmática, eu só falo e trabalho com os fatos, com pesquisa, com os fatos, eu não fico vendendo sonhos nem ilusões e procuro fazer o feijão com arroz, que é arrumar a casa. Mas o fato é que nós não tínhamos o salário de dezembro pago, nem o 13º, nem o prêmio do Campeonato Brasileiro e 80 milhões antecipados do ano seguinte. E chegamos 3 anos depois, com os salários dos funcionários em dia, do futebol praticamente em dia, pagamos 116 milhões de dívidas de administrações anteriores, sem reclamar, sem ficar jogando pedra ou atacando ninguém, e sempre procurando ficar numa posição que acho que o Flamengo merece, né? De uma postura, de dignidade, de coerência, de correção, apesar dos ataques. Alguns diziam, olha, tem que bater, a gente apanha e não responde. Talvez, hoje eu faço uma análise que talvez eu tenha que ser mais agressiva. Nesses próximos 3 anos serei mais. Estou bem mais corajosa. Serei bem mais. Mas nunca tive medo não, nem receio. Apenas, eu sempre fui muito educada, né? Com a história, com a tradição e com as pessoas que construíram o Flamengo. Né? Nós estamos passagem, então todas, absolutamente todo grande benemérito, todo emérito, todo laureado, todo associado e torcedores que constituem essa grande nação, todas essas pessoas que amam o Flamengo construíram essa história de glórias. Né? Quem sou eu? Estou de passagem. Então, que todos tenham essa consciência, estamos de passagem. E que essa passagem seja produtiva e que a gente tenha a grandeza de passar o bastão para os que vêm depois também. Eu trabalhei, e as pessoas que trabalham comigo sabem disso, em todas as administrações. Em todas as administrações eu procurei trabalhar. Não faltei nenhuma reunião de conselho. Sempre que o clube solicitava, eu estava presente. O presidente Gilberto Cardoso é testemunha quando o Flamengo viveu um processo de impeachment. Eu assumi durante o processo de impeachment, tive essa coragem porque o clube estava abandonado. Nós tínhamos alguns campeonatos no esporte olímpico com chance de campeonato de sermos campeões brasileiros e como o presidente Gilberto Cardoso me pediu para ficar os 3 meses de transição e eu fiquei. Porque é fácil ser Flamengo no momento bom, né, da taça, né, da glória. Difícil é ser Flamengo no momento em que ele mais precisa. Então eu fui pro desgaste. E aliás, eu sempre vou pro desgaste. Em algumas situações, aí me reportando agora a situação mais atual, eu pude contar com companheiros, muitos estão aqui, aí eu quero, eu não vou nomear porque eu vou esquecer alguém, mas primeiro queria agradecer a todos os vice-presidentes e diretores que nunca me abandonaram, que sempre tiveram também o mesmo espírito de bondade, seriedade, de participação, de frequência. Apesar das dificuldades, a gente procura sempre discutir e discute. Eu sou gentil, mas quando tem que bater uma vez só, e aí é pra matar, não é, Cacau? Quando eu falo, quando machuca, machuca mesmo. E quando chega nesse ponto é porque preciso ter um pulso mais firme. E nós nunca deixamos de ter um pulso firme quando tivemos que ter. E quero dar alguns exemplos. Muito se falava sobre o contrato de direito de transmissão, né, de televisão. E eu, quando cheguei no Flamengo, logo que eu cheguei, nós tivemos uma eleição no Clube dos 13, eu procurei entender, e ninguém me explicava, e eu não conseguia aceitar, por que o Flamengo dividia em igual tamanho com São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Vasco, um contrato em que o Flamengo tem a maior torcida e maior audiência. Nunca, aquela coisa não me satisfazia. Né? Isso me incomodava bastante. Assim como me incomodava também o Flamengo não brigar legalmente pelo título de 87. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a participar do Clube dos 13 foi buscar aquelas atas anteriores para que o Flamengo tivesse reconhecido o título que ele conquistou no campo de 87. Isso é importante, essas atas existiam e nós então, ao longo do processo que a CBF conseguiu reconhecer alguns títulos de alguns clubes, também reconheceu em definitivo o título do Flamengo. Ainda que o Sport Recife tenha recorrido, mesmo quando ela teve que voltar atrás, no parecer ela coloca que ela reconhece.
Então isso é definitivo para a gente. Finalmente, a entidade maior do futebol, ela reconheceu. Isso, ao longo do tempo, nós já ganhamos em São Paulo, ganhamos no Rio de Janeiro, isso provavelmente vai a Brasília, e essa é uma luta que nós não podemos abandonar, e não vamos abandonar, que começou com uma moça insistente em querer voltar atrás e querer reconhecer um título que é tão importante. E faço isso em nome do Vinícius França, que nem sequer me apoia, mas que era uma pessoa apaixonada por esse título. Você me pediu, o Bruno Caravella testemunha, não sei onde está o Bruno. E eu dizia para ele, falei, olha, tenha certeza que eu vou brigar por isso. E briguei. E então não me acostumava com essa posição do Flamengo ter o mesmo tamanho. Ao longo do processo de reconhecimento e trabalho e integração com alguns presidentes de clubes, junto com o Corinthians, resolvemos então que seria importante, chegava um momento que era importante romper com essas relações. Como eu não vivo do futebol, eu posso romper com o CBF, com o Clube dos 13, contanto que isso não traga um prejuízo ao Flamengo, mas pessoalmente eu tenho obrigação e faço isso diariamente, eu brigo pelo Flamengo, ainda que isso me traga um desgaste pessoal, e trouxe na minha vida, mas era importantíssimo que o Flamengo tivesse o seu espaço. Isso foi feito. Ao longo desse processo conseguimos quebrar com esse processo todo. Hoje o Flamengo tem o maior contrato de direito de transmissão da história. Deixo para o próximo presidente, espero que fique mais 3 anos, mas se não ficar, até 2018, aí não mais até 2015, até 2018, o Flamengo tem 800 milhões em contrato de direito de transmissão para o seu futuro aí, pelo menos continuar mantendo o compromisso de pagar os seus funcionários, seus jogadores e a sua condição, sua manutenção em dia. Isso, tá aí. Isso é um fato. Isso não é uma versão. Tá aí. O contrato existe, com 29 sessões presididas pelo Dr. Silvio Capanema, de uma forma brilhante, uma grande surpresa para todos. Surpresa não, né? Não é surpresa, talvez para mim, que não conhecia. 29 sessões, todas concluídas, com atas muito bem redigidas, com resultados fantásticos para o Flamengo. O Flamengo avançou muito, concluiu alguns dos seus principais contratos, e aí, como esse, mexemos e tivemos a coragem, sim, de mexermos e enfrentarmos alguns desafios que algumas administrações ou não quiseram ou não tiveram essa mesma boa vontade ou dedicação. E aí eu vou pontuar o Morro da Viúva. O Morro da Viúva, para quem não sabe, acho que todos sabem, mas enfim, é um imóvel que o Flamengo tem 148 apartamentos. Nós pagamos por mês em torno de R$180 mil de dívida ativa. Então praticamente nós pagamos a dívida para ela continuar existindo. Não é, Alexandre? Alexandre Brogel está aqui. Quando nós chegamos, nós não tínhamos nem vice-presidência de patrimônio. E recriamos a vice-presidência de patrimônio no Conselho Deliberativo e tivemos a grata satisfação de contar com o Alexandre Brogel, que cumpriu muito bem o papel, variação nota 1000. Eu agradeço muito a Alexandre. Alexandre não tinha votado em mim, não era da minha chapa. Doutor Silvio Capanema também. Doutor Walter Joaquim também não, e nem por isso as pessoas foram perseguidas ou deixaram de participar. Aqueles que quiseram, participaram. E nós não montamos grupos, porque o Flamengo não merece ser grupo ou bando. O Flamengo somos todos nós. E todos nós devemos sempre nos unir a favor do Flamengo. Então eu não aceito ter grupo. Eu não tenho grupo. Eu tenho colaboradores, pessoas que fazem com que o Flamengo exista todos os dias de uma forma muito digna. Algumas pessoas eu já pontuei, o Alexandre é uma dessas pessoas. E aí, nós só pagávamos dívida. Hoje nós temos uma anistia, vamos receber uma anistia de 16 milhões de PTU, e olha que não está no meu balanço. Isso virá para a próxima gestão. Então o próximo que entrar vai ter um resultado financeiro já com menos de 16 milhões de dívida. E não foi ele que pagou não, fomos nós que estamos deixando esse contrato. O Flamengo é lixado, 16 milhões de PTU, recebe 17 milhões, já recebeu 3, receberá também, não peguei nem R$1 desse recurso, 14 milhões ano que vem, para conclusão do seu treinamento da parte da base, enfim,
não vai faltar nada, dinheiro de patrimônio para patrimônio. E além disso, vamos receber, quando o hotel estiver pronto, R$270 mil no mínimo, ou 2,63% do faturamento. Fora 20 quartos por mês para o Flamengo se concentrar. Se não concentrar, a gente aluga e tem receita, e só receita, e aumenta a receita, aumenta a receita. O desafio agora é diminuir a despesa, mas as receitas aumentaram e muito na nossa administração. Então, ponto positivo também nisso. Tivemos uma coragem de elaborar orçamentos e trabalhar na elaboração e na execução sem maquiagem. Tivemos essa coragem. Propusemos ao Conselho de Administração, que votou, e hoje temos uma dezena, enfim, 10, 11 modalidades funcionando no clube, além do nosso futebol, que não atrapalham, não interferem em nada a dinâmica do futebol. Essa administração, o que investiu no futebol, se a gente fizer um comparativo, com certeza foi uma administração que investiu, vai que mais investiu em futebol. Aí eu não vou pontuar só sem treinamento, porque hoje todos os meninos da base, todos os meninos da base tomam café da manhã e almoçam no Ninho do Urubu. Todos. E os que moram lá têm 5 refeições. Nós temos 2 executivos na base. O Bigu Noval, não sei se ele está aí, o Brasil. E temos uma nutricionista, um psicólogo, temos assistente social, tudo como o Ministério Público determinou. E fomos bem avaliados quando recebemos a fiscalização do Ministério Público. Inclusive, nessa questão da alimentação, fomos muito bem observados e avaliados. Isso nos dá um orgulho muito grande, porque esses meninos chegavam lá com fome, e o centro de treinamento é longe, em Vargem Grande, eles se deslocavam uma distância muito grande de suas casas, e saíam de lá para a escola, muitas vezes sem se alimentar, e hoje isso não é gasto, isso nós investimos e fazemos isso com o maior orgulho. E com a determinação e com o compromisso e com a meta, objetivamente falando, de craque o Flamengo voltar a fazer em casa. Foi assim que eu aprendi no Flamengo e é assim que eu vou deixar com que as coisas continuem acontecendo no Flamengo. Hoje, quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo só tinha o contrato do Léo Moura e do Bruno. E hoje o Flamengo tem do Adrian ao Wagner Love todos os direitos econômicos e federativos dos jogadores. Isso é um ativo do clube. Então, se nós temos problemas de dívida, e nós temos, também temos plano A, B e C. Temos dificuldade de fluxo, isso temos mesmo, porque as penhoras, elas não param de chegar. Elas não param. A última foi de quase 20 milhões de imposto de renda em 2007, 2008 e 2009. Sem contar 4 milhões e 600 do Souza, que também bateu esse ano, o Marítimo nos cobrou, e nós tínhamos um prazo praticamente de 48 horas para pagar e resolver, e nós resolvemos. E essa é uma administração que senta para conversar, senta para negociar e resolve. Então, a dívida do Romário não era minha, mas a responsabilidade é minha. Então eu tenho que sentar, eu tenho que negociar, eu tenho que pagar, eu tenho que cumprir, e isso hoje o Flamengo faz. Fez com o Pet, fez com o Romário, porque eu sofri, não sei se vocês sabem, um processo de impeachment baseado em 4 coisas. O acordo com o Romário foi feito, nada mais temos a falar sobre isso. O Vasco não fez, o Romário penhorou até jogador. E aí vão discutir se o acordo foi bom ou ruim. Acordo é sempre bom, contanto que se cumpra o acordo. Acordo vai ser um acordo ruim se o clube cumprir. Hoje o clube cumpre, então os acordos são interessantes para o clube. Que isso não vá à justiça e que a gente consiga ter a habilidade, a competência de conseguir resolver os nossos problemas em casa. Isso aconteceu com o Pet, isso aconteceu com o Romário, isso irá acontecer com o Ronaldinho, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, porque o que procuram mostrar ou parecer é que o Flamengo vai quebrar, há um rombo nos cofres, porque ele irá ganhar os 40 milhões. Esse processo começa depois de amanhã. Esse processo nem começou. Então, ninguém pode acusar ninguém ou entrar com processo contra ninguém se você não tem fato nenhum. Você tem, o que tem sim, o jogador ganhou uma liminar para jogar no Atlético Mineiro. Isso é um fato, ele está lá jogando. Agora, a partir daí, ele pode pedir o que ele quiser. Não quer dizer que o juiz vai dar uma sentença ou vai julgar dessa forma. E o Flamengo vai brigar. E o Flamengo vai brigar por seus direitos. Então, é assim que a coisa acontece. Essa é a verdade. É assim que eu trabalho, com a verdade.
Quando eu cheguei, é claro que a minha origem de esporte olímpico, eu não tenho nenhuma vergonha. Eu não tenho vergonha de ser mulher, eu não tenho vergonha da minha origem. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho. E é claro que a expectativa é que houvesse um investimento grande nos esportes olímpicos. É como você trair a confiança de quem te elegeu. Né? Logicamente que eu sei de onde eu vim. E eu tenho que saber reconhecer isso. E reconheci. Então, eu vou falar passo a passo. O Flamengo foi fundado através do Remo. Eu acumulei a vice-presidência de Remo porque eu entendi que ali existia um foco político muito grande, divisões, e acho que teria que começar dali a grande transformação do Flamengo. E que então não houvesse divisões nem grupos. Que o Remo do Flamengo fosse o Remo do Flamengo, e não o Remo do fulano, e que não houvesse essa divisão. E acertamos. São 17 regatas desde que eu cheguei, e o Flamengo venceu 16. E quem tiver disposição, domingo tem a última regata, e se nós vencermos e formos campeões estaduais e seremos, nós vamos passar o Vasco em número de conquistas. E aí nós teremos a hegemonia de terra e mar. Aí finalmente teremos a hegemonia de terra e mar. E se temos hoje terra, porque temos 33 campeonatos estaduais, uma se deve a essa administração. Que as pessoas fazem questão de esquecer. Ano passado fomos campeões invictos, e isso só aconteceu de terra a mar invictos 5 vezes na história. E nós fomos. Esse ano não fomos bem no futebol, não. E eu peço publicamente desculpas por não ter dado essa alegria ao torcedor. Tu não teve culpa? Não, temos culpa, sim, todos temos. Todos temos. Mas uma parcela bem menor do que me atribui, mas tudo bem. Falta de sorte. Eu mato no peito, não tem problema. Mas se nós conseguirmos ganhar essa regata, teremos hegemonia de terra e mar. Como a história, a tradição e os fundadores sonhavam que o Flamengo tinha que ser. Então, se tiver que entregar em dezembro, se por acaso vocês não me confiarem o próximo triênio, de qualquer maneira que vier aí vai receber o Flamengo dessa forma. Vencedor. Na vanguarda. A turma do Remo se apaixonou aí, chega lá. Hoje o Flamengo tem, nunca aconteceu na história do Remo brasileiro, o Flamengo teve a primeira campeã mundial de Remo, Fabiana Beltrame, ano passado, foi campeã mundial de Remo, né? Treina na Gávea com nossos treinadores, com nossos barcos, na nossa garagem, e pra gente é um orgulho muito grande, né? Termos podido acompanhar toda essa evolução e dar esse presente ao Remo do Flamengo. Nas atividades aquáticas, aí nem se fala, né? Porque aí é um conhecimento de causa mesmo. Fomos pentacampeões brasileiros de nado sincronizado, campeões brasileiros de polo aquático feminino e vice-campeões brasileiros de polo aquático masculino, que não éramos há muito tempo. Na natação, quando eu cheguei, estávamos em 18º, na 18ª posição nacional. Para quem viveu o Flamengo, fui decacampeã como atleta e já tinha sido campeã também brasileira como vice-presidente, foi um choque muito grande. Esse ano nós ganhamos o Campeonato Brasileiro de Piscina Longa, o Troféu Maria Lenk, e fomos vice-campeões do de piscina curta, o Troféu José Pinto, retomando também a hegemonia nessas modalidades. E aí no judô, cadê a Rosicléia? No judô, nós temos uma treinadora, ela estava aqui, acho que já foi, né? A nossa treinadora, Rosicléia Campos, formada no Flamengo, atleta laureada, participou de 2 Olimpíadas como atleta, e agora mais 2 ou 3 como treinadora, nem sei, mas ela foi a treinadora da Sara Menezes, a primeira medalha de ouro do judô feminino brasileiro. Essa treinadora é nossa, ela está lá na Gávea, é patrimônio do Flamengo. E há muito pouco tempo atrás queriam demiti-la, né? Por razões outras que nem vale falar aqui, né? Porque o Flamengo, de vez em quando, ele pensa pequeno. Para que vocês tenham ideia, hoje a gente não fala mais do Diego, na Daniele, na Jade, a gente já tem o Sasaki, já estamos formando uma outra geração. E isso é uma tradição, desde a Luísa Parente, da Sara Carvalho, aí a Daniele, a Jade, enfim,
lá de trás o Flamengo continuou formando esses grandes ginastas e continua tendo excelência nessa modalidade. Nós reformamos o ginásio Cláudio Coutinho, ainda falta muita coisa, recebemos aparelhagem nova do Comitê Olímpico Brasileiro e fizemos a parceria com o Comitê Olímpico Americano, a maior potência esportiva do mundo. Alguns podem falar, a gente não quer saber de esporte olímpico porque nós somos futebol. Esse discurso, hoje, ele não cabe mais. Ele não cabe mais. Principalmente numa cidade, num país que vai receber os Jogos Olímpicos de 2016. Então, faz parte do plano estratégico dos governos municipais, estaduais, municipal, estadual e federal, a realização com excelência de uma Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. E essa Olimpíada passará pelo Flamengo, onde nós temos 20 atletas hoje e 6 treinadores. Então esse discurso não cabe mais, porque os investimentos virão para o Rio de Janeiro, para as células formadoras, que são os clubes, virá para o Flamengo, que é um clube de maior, em quantidade, maior número de atletas e treinadores das seleções brasileiras. Então, só por isso se justifica. Em 2017 as pessoas podem até não querer mais, né? Porque, de vez em quando a gente tem um discurso assim de aterrar a piscina, não quero mais. 2017 até cá, até 2016 não mais. E o Flamengo fez do Flamengo um clube de verdade. Bom, eu não quero me alongar, porque realmente está ficando muito quente. E aí vamos à parte do associado, da Gávea. Bom, o CT, como vocês sabem, quando eu cheguei só tinham 2 campos e um vestiário modesto, uma pintura ruim. E nós começamos a colocar instalações provisórias. Hoje o centro de treinamento é uma realidade, tiramos 38 licenças ambientais, alvará, 80% das obras já estão concluídas. Ninguém vai correr para entregar obra rápida e mal feita para dizer que fez. Já está consolidado o conceito de centro de treinamento, nós fizemos e nos sentimos obrigados a continuar nesse trabalho, porque estamos deixando 14 milhões para que ele seja concluído. Missão cumprida sem treinamento. Tivemos coragem de fazer isso. Coragem. Na Gávea, reformamos o Togo Renan Soares, com a participação do Comitê Olímpico Americano. Piso flutuante, trocamos telhas, redes. E hoje um ginásio absolutamente antigo foi recuperado. O Hélio Maurício, que é o nosso ginásio de basquete, também recebeu piso flutuante, melhoria nos vestiários dos jogadores. Ainda falta terminar o vestiário da torcida, para a torcida, isso nós ainda vamos fazer. Trocamos a grama sintética. Sabemos que temos problemas, eu tive na Flapel, para ninguém falar assim, olha, uma obra de maquiagem, porque as pessoas falam maquiagem, né? Quero ver fazer, por que não fizeram? Tiveram tantos anos para fazer, por que não fizeram? Nós fizemos. Nós fizemos, calma. Bato no peito para falar. E a parte que eu mais gosto, porque toda sexta-feira eu boto meu tênis e fico rodando a Gávea. E falo, esse canteiro tá ruim, a iluminação tá ruim. Entro no banheiro e falo, tem que trocar a lâmpada, a porta tá quebrada, o aquecedor só tá funcionando agora. Né? Eu sou uma síndica, uma chata, mas é porque o sócio me cobra. E ele sabe que ele pode cobrar, porque ele sabe que nós vamos fazer. O coral, vocês sabiam que tem coral? Eu fui nos 2 anos ao coral. No primeiro ano eu achei assim, eu não vou gostar. No segundo ano, meu pai mesmo que é músico, nós ficamos extremamente emocionados, porque vem exatamente no final do ano, quando é Natal. Eu acho que alguns nem sabiam que tinha o coral. Né? Na verdade não foi nenhuma realização nossa, mas é uma administração que não destrói o que outras administrações fizeram de bom. Então o coral não foi feito por nós, nós continuamos porque esse foi um projeto bacana, assim como o projeto das embaixadas também. Então, nós não temos raiva, nós não temos ódio, nós não perseguimos. Nós reconhecemos o que as pessoas fizeram, e reconhecemos mesmo. Reconhecemos publicamente, reconhecemos continuando o que foi feito, mas nós fizemos, além disso, muito mais. O que os outros queriam colocar debaixo do tapete. Ou decretar falência, ou construir shopping center, não sei. Mas o fato é que nós, até áreas que estavam deterioradas, nós transformamos em áreas esportivas. A quadra de futsal que não era mexida há 22 anos, nós fomos lá, consertamos e está aí o Adílio Júlio César para contar essa linda história. Fizemos o ginásio. O beach soccer era uma área que nós íamos botar uma grama sintética, mas
o Sport TV teve interesse em sediar um torneio internacional, então nós jogamos areia e acabou que isso se tornou mais uma modalidade do clube. Futuramente a gente quer ter beach tênis e vôlei de praia também, né? Tá aí, não sei se a Jaqueline está aí, mas é um sonho que nós temos, né, de resgatar também o vôlei de praia, já que hoje nós temos uma arena dentro da Gávea. Tudo que nós nos propusemos a fazer, nós fizemos. A obra civil do museu já está pronta. Está pronta. E também ninguém vai correr para entregar o museu para dizer que entregou e fez, não. A obra está pronta, falta parte do acervo. E tão logo se conclua, aí assim, os conselheiros vão escolher a Adidas ou alguma outra empresa, enfim, se continua, aqui está, esse projeto vai ser concluído. Quero dizer para vocês o seguinte, falamos do passado, falamos do presente, agora vamos falar do futuro. Para o Flamengo, o futuro nos reserva, eu tenho certeza, grandes alegrias. Não só pela qualidade hoje do trabalho que nós desenvolvemos na base, Bibu tá ali, agora eu vi minha carequinha, tá ficando mais careca lá na base, Bibu. Quando nós chegamos, assim, era muito difícil entender de que empresário era o jogador. Não que não tivesse uma política de futebol. O futebol tinha sido campeão brasileiro e muito bem, e um trabalho muito bem estruturado ali no profissional. Mas a gente focou na base. Isso leva tempo. Então o futuro nos reserva boas surpresas. E se eu posso dizer para vocês, eu tive grandes alegrias nesses 3 anos, uma delas foi levantar a taça da Copa São Paulo de Juniores. Chegar em São Paulo, num outro estado, sem torcida organizada viajando, e perceber um Pacaembu cheio, e aqueles meninos lutando com aquela dignidade, a dignidade de vestir o manto sagrado, trouxe para mim uma recordação que eu vou guardar, um momento inesquecível que eu vou guardar para o resto da vida. Esse foi um grande momento. É lógico que ganhar a Taça Guanabara também foi muito bacana, o campeonato estadual, tudo isso teve um significado. Ainda que com todos os problemas, ter trazido o Ronaldinho com 20 mil pessoas na Gávea também foi muito bacana. A chegada do Wagner Love, enfim, tudo isso somou. Mas passar 7 minutos com o Obama, não sei nem se ele ganhou a eleição, mas 7 minutos dentro da Gávea, perceber como nós conseguimos organizar aquela segurança toda e conversar, e mais, conseguir driblar a defesa da Casa Branca, do Comando Leste, do Exército, e não podia entregar camisa, não podia tirar foto, não podia pedir autógrafo, não podia nada. E eu simplesmente vesti a camisa e conversando, dizendo que ele tinha que receber, porque ele era um novo jogador, ele falou que não precisava tirar, eu dizia, mas ele precisa querer a camisa. E aí convencê-lo de que era importante ter a camisa do Flamengo também foi um momento inesquecível. Inesquecível, porque era um absoluto silêncio, né? Não tinha ninguém no campo do Flamengo, um silêncio ensurdecedor, né? E conversar com um homem tão poderoso e dizer, olha, você está no Flamengo, no clube mais popular do mundo. Então isso eu consegui fazer, e se sintam representados também dessa forma, que o Flamengo chegou no topo. Bom, eu queria não me alongar mais, terminar dizendo para vocês o seguinte, ganhar ou perder faz parte do jogo. Eu cresci no Flamengo competindo, então eu não tenho medo da derrota, trabalho bem com a vitória, esse não é o grande foco. É claro que a gente compete, a gente treina, ou a gente participa de uma eleição e quer ganhar. Mas muito mais importante do que isso é a qualidade das pessoas que estão junto comigo. A qualidade das pessoas que hoje aqui prestigiam, e isso aqui não é um encontro maquiado. Pelo contrário, essas pessoas frequentam o Flamengo, são do coral, são da hidroginástica, são do remo, são da natação, são do futebol, são conselheiros, são sócios, são torcedores. O Flamengo, eu vejo o Flamengo representado aqui em vários setores. E digo para vocês, eu tive a honra e o privilégio de comandar o Flamengo nesses 3 anos. E fiz isso com um amor absoluto.
Vocês têm certeza que não teve um dia que eu tenha dormido mais de 5 horas, que eu não estivesse preocupada com o salário dos funcionários, que eu não estivesse preocupada com a qualidade do campo, e às vezes não chove, e que eu não me preocupe com o funcionário que precisa da antecipação 13º porque a filha vai casar, ou com a viagem que o basquete precisa fazer na Liga Sul-Americana, ou enfim, ou com a melhoria da condição do clube, com a penhora que bate, a gente tem prazo, porque senão é estrangulado, com oficiais de justiça. Eu nunca tinha ido a uma delegacia, e hoje eu conheço quase todos os delegados do Rio de Janeiro, todos os fóruns, todos os juízes federais, o Ministério Público. São reuniões intermináveis, são sermões intermináveis, e sempre com a dignidade de representar o Flamengo e saber da responsabilidade, o peso que isso significa. Algumas pessoas dizem que eu não sou preparada. Eu me acho muito corajosa. Eu me acho, até de certa forma, um pouco abusada. Mas eu jamais vou me render ou vou me acovardar de não participar de uma competição porque alguém achou por direito criticar ou dizer que isso estava errado de fora para dentro. Vocês podem dizer para mim, vocês do Flamengo podem dizer para mim se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá certo! Votando. Se vocês votam porque vocês reconhecem, ou porque respeitam, ou porque aprovam. E no Estado democrático de direito, as pessoas têm o direito e devem se manifestar através do voto. Agora, essa pressão externa covarde que fizeram comigo, eu respondo trabalhando. Pergunta para qualquer funcionário meu hoje no Flamengo. Meu não, nosso. Qualquer funcionário do Flamengo, se ele não está satisfeito. Às vezes ele tem até medo de dizer. Alguns não, já perderam esse medo. Então, eu não vou me acovardar. Se perder, no dia seguinte eu vou estar lá. Porque dos 6 candidatos, apenas 2 frequentaram, eu e mais um, todas as reuniões do Conselho. 2 nunca foram a nenhuma reunião do Conselho, ou sequer frequentam o clube, ou jogos, ou a vida do clube. E outros 2 foram a 4, ou a 8, 9, das 29 reuniões do Conselho que nós tivemos. Então vocês podem me cobrar, vocês podem dizer sim, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês querem que nós façamos numa administração absolutamente aberta para que todos participem. É uma administração compartilhada, ela não é fechada, ela é compartilhada com vocês. Vocês podem dizer. Agora de fora, dentro de uma sala com ar-condicionado no computador, é covardia. Por isso eu respeito todos os jornalistas que cobrem o Flamengo, porque esses podem avaliar. Esses estão ali no dia a dia, esses vivem o Flamengo diariamente. E eu respeito vocês todos por causa disso. Agora, quem quer de fora para dentro dizer como o Flamengo é, não vai levar no grito. Não vai levar, porque nós não vamos deixar. Então agora é a hora de aumentar a militância, agora é a hora do Flamengo se manifestar. O Flamengo de verdade, o Flamengo formado e criado por seus sócios. E o torcedor que quiser participar, que se associe. A gente vai fazer uma grande campanha que ele se associe. Porque aí ele vai ter direito de escolher. É assim que acontece há 116 anos. Vender sonho, vender ilusão. Nós temos o nosso estatuto, que é o nosso regimento maior, nosso regimento interno, é a nossa lei maior, é a nossa Bíblia. Portanto, não tem como mudar. Assim acontece há 116 anos. Assim nos tornamos beneméritos, grandes beneméritos. E isso tem que ser respeitado. Ninguém chegou a um grande título sem prestar um serviço ao Flamengo. Então, que sirvam ao Flamengo e se sintam no direito de concorrer à eleição. Eu me sinto no direito de concorrer à reeleição. Porque eu estou há 35 anos no clube, diariamente. Com erros e com acertos, eu estou diariamente no Flamengo para escutar cada um de vocês. E não escondo, não fico maquiando os nossos problemas, as nossas falhas, não. Enfrento com muita dignidade. E ainda sou chamada de omissa. Ora, eu estou em todos os jogos, em todos os treinos, em todas as concentrações, enfim, em todas as modalidades do clube, no dia a dia do clube. É só procurar que eu estou ali. Eu não estou no country club, no jockey club ou nos restaurantes. Eu estou no clube de regatas Flamengo, eu e toda a minha família. Então, me sinto muito à vontade para, terminando, pedir a vocês a confiança de continuar mais 3 anos.
a confiança de tornar o Flamengo mais transparente. Hoje a gente não tem mais problemas de contratos que foram parar em paraísos fiscais, de se pedir dinheiro adiantado sem autorização do Conselho Deliberativo, assinando notas promissórias. Se é para falar, eu vou falar. Fala mesmo. Vou falar. Fala mesmo. Nós temos penhoras que não só de imposto de renda, de terceirização de sauna. E tem muita coisa por aí, isso não vai dar para hoje. Fala. Quando nós chegamos, pode perguntar para o time de basquete, quando nós chegamos, nós devíamos 750 mil ao time de basquete. Nós devíamos 6 meses aos ginastas. E eu chamei e falei assim, nós não temos dinheiro. E não adianta contratar, fazer um contrato novo se eu tenho dívida. Porque quando eu entro, eu assumo a dívida. Então não adianta jogar para trás. Né? Diferente do que as pessoas dizem que a gente faz, já fica reclamando lá de trás. Não, a gente enfrenta. Só que a verdade tem que ser dita. Ou a dívida do Romário é minha, ou a dívida do Pet é minha, ou a penhora do Marítimo do Souza é minha. Eu vou parar na Justiça Federal para falar sobre um problema de 99 do Célio Silva? Então, pelo amor de Deus, isso não foi eu que fiz. Mas eu fui lá enfrentar, em nome do Flamengo, e resolver. Com 3 advogados do Flamengo. Então, isso acontece diariamente. A gente não fica mascarando. E a nossa proposta? Todas as comissões técnicas nós pagamos as rescisões, os que nós não pagamos nós parcelamos, estamos cumprindo, mas com os contratos que nós estamos deixando isso vai ser viável de se terminar, até porque, por exemplo, o David, nós pagamos a ele uma parte grande, 3 milhões, e dividimos em 6 meses, já pagamos 2, só faltam 4, então fizemos acordos de curto prazo. Só no caso do Romário que nós prolongamos, porque não tivemos condição de pagar uma parte maior na frente, e esse acordo foi construído a 4 mãos, importante para o clube, mas o que nós queremos fazer é não deixar a dívida mais dívida para quem vier na frente. Então nosso desafio sempre foi esse, não deixar com que isso aumente. Logicamente que os juros são dificílimos, daí alguns torcedores que pagam ingresso, a escolha por pagar a dívida da BWA. O Flamengo, quando eu cheguei, devia 13 milhões, como já todo mundo já conhece essa história, que foram 3 empréstimos pedidos sem autorização do Conselho, sem autorização do Conselho, mais uma vez, sem autorização do Conselho, digno de punição, e nós pagamos, e hoje nós podemos abrir mão de parte da receita de bilheteria, porque hoje nós temos receita de bilheteria, e nós podemos abrir parte dessa receita para oferecer de presente à torcida, comprar o ingresso mais barato. Mas expõe esses caras safados aí, que eles estão se queimando. Hoje o torcedor pode comprar o ingresso mais barato, logicamente no estadual não pode, tem uma outra regra, mas no Campeonato Brasileiro, a partir do momento em que nós pagamos essa dívida, nós fomos capazes de abrir mão de uma parte da receita para oferecer ao torcedor um ingresso mais barato. É um presente que nós demos à torcida. Até porque os juros corriam a 40% ao ano. Isso não é mentira, isso é verdade. Está lá para quem quiser conferir. Mas eu procurei essa suposta omissão para preservar o Flamengo, porque para que ficar falando dos problemas? Numa época de campanha, esses problemas são evidentes, e aí a dinâmica de uma campanha nos permite ter espaço para fazer esse tipo de exposição. Mas enquanto não tem campanha e o Flamengo precisa de tranquilidade, de estabilidade, nós procuramos acalmar o clube de forma que seus funcionários, as nossas equipes pudessem ter tranquilidade de treinar e se desenvolver e se apresentar em alto rendimento sem prejuízo de excelência. Porque essa era a proposta, preservar o Flamengo. Mas agora não, agora se bater vai levar. Se bater vai levar. Eu sei que é muito educado, não é muito gentil, né? Então, da mesma forma como eu agradeço a todos esses presidentes, a todas as pessoas que contribuíram para essa grande história de vitórias do Flamengo, eu também sei, eu tenho absoluta convicção da nossa contribuição, que não foi pequena. E por isso me sinto à vontade para pedir o voto de vocês. Então, quero agradecer a presença de todos, a paciência. Tenho muito mais para conversar com vocês, mas o horário avança, está todo mundo com fome, vamos jantar. E quero dizer a vocês,
que hoje eu conto com um vice-presidente super participativo, que é o Paulo César Ribeiro, sabe aqui, Paulo, que hoje é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, para dar um equilíbrio aqui na juventude, com seus cabelos brancos, uma qualidade de pessoa e gentileza. Eu tenho sorte nos vice-presidentes. E já te disse, Paulo, eu não vou sozinha, eu estou cansada. Eu quero muito que você participe, atuando, ajudando o Flamengo a avançar. Temos um desafio nos próximos 3 anos muito maior do que esse. Não temos mais tempo nem direito de errar. E precisamos da contribuição de todos. Então a sua chegada aqui traz pra gente não só qualidade, mas um equilíbrio nessa turma, muitas vezes jovem, mas que quer virar o jogo, mas que precisa da qualidade, da tranquilidade e da experiência de Vossa Excelência. Bom, pessoal, as eleições se aproximam, a dinâmica é mobilizar o maior número de sócios, ligações, não uma campanha rica, porque não temos interesse financeiro, não estamos aqui com disposição de comprar ninguém, não temos dinheiro para isso. Tenho 4 filhos, então só conseguir manter essa família grande é muito difícil. Não temos uma campanha rica em quantidade de recursos financeiros, mas temos uma campanha extremamente rica na qualidade das pessoas que hoje nos acompanham. Muito obrigada a todos vocês. Vou passar a palavra para o Paulo César Ribeiro. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado para aqueles que ajudaram o Flamengo, para aqueles que trabalham no Flamengo todos os dias. E que venha a vitória em dezembro. Em nome do Flamengo e para o Flamengo. Presidente, essa plateia já diz tudo, né? Já diz tudo, já diz sobre o todos falam sobre o acerto da sua administração. A senhora sabe que eu também não votei na senhora na primeira vez, né? E hoje me penitenciei. Não porque eu fui indicado vice-presidente, eu já havia dito isso à senhora durante todas as reuniões do Conselho Deliberativo. Realmente, ela sempre foi uma presidente presente em todos os cantos do clube, nunca se omitiu, ao contrário da campanha externa, inconsequente, nunca se omitiu, enfrentou todas as dificuldades de um clube como o Flamengo. E eu também não estou aqui caindo de paraquedas. Eu vou repetir o que eu já disse a ela e um grupo aqui. Eu sou associado do Flamengo há 48 anos. Minha matrícula é de 14 de março de 1964. Mas como eu sempre fui primo pobre, tive sempre que trabalhar. Em 99, me aposentei em parte. E então resolvi ajudar o Flamengo de alguma forma. Fui tesoureiro da Boca Maldita, a convite do meu grande amigo, grande benemérito, José Quintela do Nascimento, saudoso. Daí eu participei de várias sindicâncias internas, com ordem para punir, eu jamais fiz isso, mesmo sem ser magistrado, eu achava que era um magistrado naquela hora. Dali eu fiz parte de 2004, triênio 2004-2007, do Conselho Fiscal como membro, a convite de José Quintela do Nascimento, mesmo não tendo votado no senhor Márcio Braga. Em 2005 fui convidado a ser vice-presidente do Flagávia, tempo difícil, que eu administrava o Flagávia, presidente, com a caixinha de R$3.000 na época. Aí sim, eu mandava pintar, feita de coisa hoje, eu mandava pintar e tá para dar um jeito. Tive muita ajuda do Rui, que está aqui, Rui Machado, e de alguns membros daquela administração. Mas 6 meses depois eu vi que aquilo não ia para frente, eu me demiti. E em 2007 terminou, voltei ao Conselho Fiscal. Em 2007 me elegi junto com o Dr. Leonardo Ribeiro, a vice-presidente do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Fiscal. Ali nós fizemos a trincheira da legalidade, a trincheira da resistência, porque vender o Flamengo não é de hoje. Não é de hoje.
Essa conversa de vender o Flamengo vem de longe, eu diria, um gaúcho que já morreu. Então, nós montamos a trincheira da legalidade. Combatemos a venda do Flamengo. Combatemos a vinda de empresários inescrupulosos, que eu nomeio aqui. Nick Bigdor, Abramovich, Boris Berezovski, todos condenados pela Justiça Federal do Estado de São Paulo. Kia Karapetyan, quem não conhece o Kia Karapetyan? Então, essa turma chegou para comprar o Morro da Viúva por 25 milhões de dólares. Eu quero ver quem diga o contrário para mim aqui. 25 milhões de dólares. Hoje o Flamengo não tinha nem os 25 milhões de dólares, nem o Morro da Viúva. Com toda certeza. Fizemos 7 inquéritos que não deram em nada contra a administração passada. 7 inquéritos que não deram em nada. 100 mil euros do Y caíram no Oceano Atlântico. 12 milhões e 500 mil do Renato Augusto entraram, segundo consta, 5 milhões só de euros no Flamengo. E não deram em nada. Acusaram-nos de fazer política no Conselho Fiscal. Fecharam os olhos. Então, essa administração não perseguiu ninguém. Eu fui indicado por uma comissão de inquérito, meus amigos. Justamente porque eu negociei essa máfia russa que vinha tomar o Flamengo. Eu e Leonardo Ribeiro. Aí, em 2007, até hoje, 2008 até hoje, 3 anos, eu tive a honra de ser eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo, com o presidente Silvio Capanema de Souza, a quem eu tenho aprendido muito. Com a sua tranquilidade, um civilista, um jurista de renome, que eu tenho aprendido muito. Me nomeou para a comissão jurídica do Conselho Deliberativo também, porque não há nenhum impedimento, no lugar do menos ilustre desembargador Marcos Pado. Foi uma honra para mim, né? Entrar no lugar do Marcos Pado. Então, essa é a minha trajetória no Flamengo. O meu Flamengo é o Flamengo do branco, do negro, do índio, do mulato. É o Flamengo do rico, do pobre. É o Flamengo da colônia sírio-libanesa. É o Flamengo da colônia judaica. É o Flamengo da colônia espanhola. É o Flamengo que se harmoniza, que se abraça na apoteose da vitória. É a nação rubro-negra. Muito bem dito, é a nação rubro-negra. A nação igual nós temos em Brasília. Correntes aqui, correntes ali. Só com uma grande diferença. Há um elo que nos une, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Essa é a grande diferença. E o Flamengo, e é o meu orgulho do Flamengo, porque o Flamengo, de norte a sul, de leste a oeste, arrebata multidões. E honra o hino, a letra do seu hino. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar.